farão a apresentação, eu quero lembrar que cada um terá 20 minutos. Nós não podemos extrapolar esse tempo, senão nós vamos terminar muito tarde e queremos dar a possibilidade das pessoas encaminharem perguntas. Então eu informo que nós temos aqui a Ideli, ao lado do vereador Jair César. A Ideli estará informando aos palestrantes o tempo que resta para os 20 minutos. Então eu passo inicialmente a palavra ao presidente da Comec, Gil Polidoro. Tem 20 minutos para a sua apresentação. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite realizado pelo Sinduscom, CREA, e cumprimentar a todos os nossos presidentes aqui presentes, do CONFEA também, e as autoridades já nominadas. É uma apresentação que gostaria de colocar na tela. Tem o meu nome junto à apresentação. E eu gostaria de descontar esse tempo aí até senão o Marasco me expulsa. Outra coisa, eu queria dar uma saudação ao Alviverde, mas ao Alviverde paranaense, né? Porque... Bem, quero começar com uma perspectiva da região metropolitana, e muita gente me pergunta, o litoral faz parte da região metropolitana? Eu sempre digo, ainda não, né? Mas, enfim, essa é uma arte de um arquiteto que passou pela Comec alguns anos atrás e representa a nossa região metropolitana. E, ao fundo, a gente vê como é pertinho o litoral paranaense, que está aí a 80 quilômetros, né? Então, a gente já trabalha sempre com uma expectativa de integração ao litoral do Paraná. Outra ressalva que eu faço diz respeito aos projetos do chamado PAC da Copa, cujo nome original é PAC da Mobilidade, né? Então nós nos aproveitamos de um programa chamado ProTransporte, vinculado ao Ministério dos Transportes, e enquadramos esses projetos que geram diretrizes metropolitanas, e aqui eu vou falar daquelas obras que dizem respeito ao governo do Estado do Paraná, que estão inseridas na região metropolitana de Curitiba, e não dentro do território de Curitiba. Aí a engenheira Suzana se encarrega desta parte. Mas nos aproveitamos desse programa, desse projeto, para enquadrar e encaixar determinados projetos que geram aspirações, como eu falei, metropolitanas, que geram diretrizes de mobilidade urbana daquilo que a gente chama de núcleo urbano central da região metropolitana. Esse núcleo urbano central está representado por basicamente 14 ou 15 municípios que estão conurbados com Curitiba e entre si. Quero lembrar que a região metropolitana tem 26 municípios, possui 26 municípios legalmente, incluindo aí a Lapa, que muitas vezes eu vejo a Lapa excluída do mapa da região metropolitana, e algumas informações até que saem na imprensa, mas quero dizer que a Lapa faz parte da região metropolitana, assim como o Doutor Ulisses também faz, assim como Adrianópolis também faz. Mas aquilo que é núcleo urbano, central, metropolitano, envolve aí basicamente 14 a 15 municípios que estão conurbados a Curitiba e entre si. Preocupados com essa mobilidade, principalmente olhando o município de São José dos Pinhais, evidentemente encaixamos determinados projetos nesse programa que vão servir, evidentemente, para a mobilidade durante a Copa, não só das confederações, como a Copa do Mundo, né? 2013 e 2014. E esse sim será o legado para a região metropolitana deste evento. Se eu conseguir me entender com esse controle remoto, aqui eu mudo o slide lá. Acho que não. Alguém pode me ajudar aqui? Zelinda, você que é minha... Vou pedir para você mudar aí que fica mais fácil. Bom, conjunto de projetos que a região metropolitana possui, que a Comec é a gestora desses projetos. E eu falava do programa ProTransporte, ele possui um financiamento da Caixa Econômica Federal, ou seja, o governo do Estado tomou empréstimo, coloca uma contrapartida na ordem de 5%, e aí executa projeto e obra, né? Então, esse conjunto de projetos diz respeito ao corredor aeroporto rodoferroviária, aquele trecho que está da divisa de Curitiba com São José dos Pinhais, até o acesso, até a entrada ao aeroporto Afonso Pena,
E num segundo momento, da entrada do aeroporto Afonso Pena até o contorno leste, aí já seguindo com aquilo que é a BR-376, trecho urbano praticamente, dentro de São José dos Pinhais. Outro projeto e obra importante diz respeito ao corredor Marechal Floriano Peixoto. Esses dois corredores, evidentemente, o corredor Marechal Floriano, ele dentro do município de São José dos Pinhais, esses dois corredores formam os dois principais corredores de acesso a Curitiba a partir do aeroporto Afonso Pena, que será, sem dúvida, talvez o principal ponto de entrada daqueles que virão participar da Copa, de outros países principalmente, e por isso mesmo a nossa preocupação. Também quero esclarecer, desde já, que existe para dentro de Curitiba, dentro dos limites de Curitiba, iguais projetos, projeto da Marechal Floriano e projeto da Avenida das Torres. Por isso mesmo, os projetos que dizem respeito a Curitiba, que o IPUC conduz, eles estão perfeitamente compatibilizados entre si. Ninguém aqui está criando monstros, né, sob o ponto de vista da engenharia. Então, são projetos compatibilizados tanto para a Marechal Floriano como para a Avenida das Torres, naquilo que diz respeito a São José dos Pinhais, ou a região metropolitana, com aquilo que diz respeito a Curitiba, que o IPUC vem conduzindo. Outros projetos de igual importância, em termos de acessibilidade, de mobilidade urbana, diz respeito às vias radiais. Nós temos aí previstas duas vias de integração metropolitana, uma fazendo uma integração município de Pinhais com Curitiba, aí fazendo uma inserção em Curitiba a partir de Pinhais, na altura ali da Gustavo Hartmann, onde hoje já está sendo executada uma trincheira, ou seja, na linha verde. E aí fazendo um link com Fagundes Varela, e que possivelmente Curitiba deverá constituir um binário, e a fluidez para o bairro Alto, para o Tarumã, para aquela região ali, deverá melhorar e muito. Nós também temos uma via de integração entre Colombo e Curitiba. Ela deverá fazer uma ligação a partir da Estrada da Ribeira, com o bairro da Santa Cândida e do Atuba, e com isso também deverá aliviar o trânsito naquela região. Particularmente eu sou testemunha de o quanto está complicado aquele trânsito, porque a Comec fica no conglomerado de Santa Cândida, e portanto, às 6 horas da tarde eu sou vítima daquele trânsito difícil. Essa obra, que a gente chama de Rua da Pedreira, porque ela está ali junto à antiga pedreira do DR, ela deverá também fazer um link com o terminal da Santa Cândida, que é uma obra prevista por Curitiba, também dentro desse conjunto de obras voltadas à Copa do Mundo, e, portanto, possibilita também essa mobilidade urbana dentro e deslocamentos dentro de Curitiba, através aí da canaleta do ônibus expresso, a partir do terminal da Santa Cândida, uma integração interessante. Só voltando à obra da Marechal Floriano, ela também irá permitir uma integração com o Sistema de Transporte Integrado da região metropolitana, a chamada Rede Integrada de Transporte, a RIT, como vocês virão mais à frente. E nós temos uma obra que é uma ousadia, talvez, chamada Corredor Metropolitano. É uma obra prevista no pacote de obras. O Corredor Metropolitano é uma via de integração entre cidades metropolitanas, que pretende desviar o trânsito deste núcleo urbano central, trânsito urbano, bem entendido, não vamos confundir com contornos rodoviários para longas distâncias, para transporte de cargas, e que deverá juntar nesta mesma via os municípios, a partir da rodovia da Uva, os municípios de Colombo, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Sul e Curitiba, e terminando em Araucária. Essas são as obras previstas aí no conjunto de obras voltadas então à Copa do Mundo, dentro do programa Pacto da Mobilidade. Zé, falando do corredor metropolitano, ele é dividido em 3 lotes. Eu vou acelerar um pouquinho, já me levantar uma plaquinha de 10 minutos, desconta o tempo inicial, né? Nós temos a intenção de correr com esse corredor metropolitano quase que em paralelo, em determinados momentos, à linha verde, que já dá uma aliviada também à linha verde, né? E dividido em 3 lotes, por favor, Zelinda.
nós vamos, nesses 3 lotes, prever uma via, com mão dupla, com sinalização turística e viária tradicional, com ciclovia, com acessibilidade a portadores de necessidades especiais, enfim, com tudo aquilo que a mobilidade exige, e com um sistema de transporte, a princípio, convencional. Como eu falei, 3 lotes. O primeiro lote diz respeito ao município, basicamente, de Colombo e Pinhais, adentrando quase que em Piraquara. Próximo. Segundo lote, a partir de Pinhais, entrando em Piraquara, São José dos Pinhais, percorrendo aí a ideia de se ter um trinário na Avenida Rui Barbosa, antes que alguém diga assim, a Avenida Rui Barbosa está sobrecarregada. Está. Né? Então se prevê um trinário nesse momento, ali para a Avenida do Barbosa, e a partir dela, em direção, por gentileza, em direção à Fazenda Rio Grande. Podemos avançar um pouquinho, Zelita? Isso. Em direção à Fazenda Rio Grande, e aí encaixando na Fazenda Rio Grande, já com a BR-116, onde há uma proposta, um projeto de levar a canaleta da linha verde, ou seja, a linha verde, até o terminal de transporte recém-inaugurado em Fazenda Rio Grande. E aí a gente já faria um link também com o sistema de transporte da linha verde sul. A partir daí, derivando a oeste, já integrando com Araucária, esse corredor metropolitano, passando praticamente ao sul da refinaria, junto à parte sul da refinaria da Petrobras, Araucária, e terminando na nossa PR-432, que faz uma ligação com Campo Largo e os demais municípios. Então veja, são obras de envergadura, Zelina, por gentileza, próximo, que nós pretendemos, dentro daquilo que está previsto de cronograma, realizá-las ainda antes da Copa das Confederações. Próximo. Um pouquinho do perfil que nós desejamos. Nós estamos prevendo no projeto um plano de desapropriação por uma caixa de 60 metros de largura. Inicialmente a gente implanta uma pista, mas se no futuro a região metropolitana assim exigir, nós já teremos um projeto prevendo um plano de desapropriação por uma caixa de 60 metros de largura. Ou seja, possível de colocar uma pista, fazendo aí uma via de mão dupla, né, com 2 pistas, ou até mesmo, se for o caso, futuramente, aí sim encaixar uma canaleta para corredor exclusivo de ônibus. Enfim, é uma obra ousada, difícil, mas a gente tem como cronograma estabelecido atender até a Copa de 2014 com essa obra. Vamos lá. Um pouquinho das propostas, né? Como eu falei, o ônibus a princípio seria o ônibus convencional, com abrigos condizentes aí à altura da população metropolitana. Vamos lá. E onde nós estamos? Nós estamos com a licitação encerrada de 2 lotes, lote 1 e lote 2. Lote 1, como eu falei, aquele que diz respeito a Colombo, basicamente, e um pouco de Pinhais. Lote 2, Pinhais, Piraquara e parte de São José dos Pinhais. As 2 licitações estão concluídas. Eu aguardo apenas um ok do Ministério das Cidades e do grupo gestor da Copa. Estivemos lá em abril, discutindo esses projetos, aprovando junto ao grupo gestor da Copa esses projetos. E é uma questão de assinar contrato, e o desenvolvimento dos projetos se dará, segundo o cronograma, em 8 meses. Esses 2 trechos dessa obra deverão estar prontas já para a Copa das Confederações. Próximo, Zelina. Nós estamos com um problema no lote 3, que nós fizemos uma licitação ao final do ano passado e houve um lote deserto, por 2 motivos. Primeiro, pela data, que foi 30 de dezembro, uma data ruim para a apresentação de propostas. As empresas já tinham dado férias coletivas aos seus funcionários, já estavam, né, em festas de fim de ano. E, por outro lado, também os preços colocados ali, nós obedecemos ainda um decreto do governo anterior, que coloca como imposição a pesquisa de mercado, pelo menos sobre 4 empresas, e a adoção dos preços menores, ou seja, não da média de preços, mas a adoção dos menores preços. E isso no mercado aquecido de consultoria e de obras, como hoje
os senhores devem saber melhor do que eu, né? Ficou uma coisa desagradável porque as empresas não apareceram. Nós estamos refazendo e recolocando esse edital da licitação na praça nos próximos dias. Aliás, o edital já está refeito, falta apenas uma autorização final e devemos aí sim licitar novamente o projeto. E esse talvez seja o único lote que não fique pronto, talvez não, com certeza não fique pronto para a Copa das Confederações, mas ficará pronto para a Copa do Mundo de 2014. Quero ressalvar que, repetindo, as duas obras principais em termos de acessibilidade, de mobilidade durante a Copa, diz respeito ao corredor Aeroporto Rodoferroviário, ou seja, Avenida das Torres, e corredor Marechal Floriano. Próximo, Zé. Aí, um pouquinho daquilo que a gente pretende fazer na Avenida das Torres. Nós temos um problema no trecho que corresponde a São José dos Pinhais, que não há um recuo de alinhamento predial, portanto, há necessidade, pelo menos a princípio, da retirada das torres nesse trecho. Próximo, Zé. Justamente pela falta, né, desse recuo de alinhamento predial, porque a gente precisa de mais uma pista, pelo menos, né? E aí as torres ocupam o espaço dessa pista. Próximo. Então nós temos 9 torres que deveremos retirar a princípio e aí recolocá-las em vias laterais. Essa é uma outra obra, vamos dizer assim, que não está no pacote, né? Isso aí custa tão caro colocar as torres quanto executar a própria obra da Avenida das Torres. Nós já temos um entendimento com a Copel nesse sentido. E quero também ressalvar que seria só no município de São José dos Pinhais, no trecho compreendido dentro do município de Curitiba, as torres não serão retiradas. Há espaço para encaixe de mais uma pista dentro do município de Curitiba. Vamos lá? Nós estamos aí com um contrato assinado, já desenvolvendo o projeto executivo, algumas soluções novas, inclusive, aparecendo. O projeto deve durar 6 meses de duração, portanto, dentro daquilo que está previsto nos nossos cronogramas. A Avenida das Torres compreende um outro trecho, como eu falei, a partir do acesso ao aeroporto Afonso Pena até o corredor até o contorno leste. E esse trecho ele é de domínio do DENIT, que tem um projeto executivo, já com características urbanas, pronto. No entanto, não há recursos federais previstos para a licitação das obras. Então, o governo do Estado, junto ao governo federal, está fazendo algumas propostas, algumas negociações, mas caso o governo federal não possua os recursos para investir como um todo nesta via, nós iremos fazer pelo menos as vias marginais da BR-376, dando uma nova cara àquele trecho, né? Então, seria digamos, entre aspas, o lote 2 aí da Avenida das Torres, a partir do acesso ao aeroporto até o contorno leste. Próximo exemplo. Só para dar uma ideia aí, né, seria aquele trechinho pontilhado que aparece na figura, esse segundo trecho, entre o acesso do aeroporto e o contorno. Próximo. Deixa eu dar uma apurada aqui, senão estoura o meu tempo. Também algum detalhe aí, né? Queremos 4 pistas indo, 4 pistas voltando. Uma das pistas seria não de uso exclusivo do transporte coletivo, mas preferencialmente de uso do transporte coletivo. Ou seja, não teremos canaleta, mas teremos uma pista preferencial para que possibilite aí uma mobilidade maior. Vamos lá? E os nossos cronogramas estão dentro daqueles prazos previstos para a Copa das Confederações, ou seja, são cronogramas ajustados de acordo com aquilo que aconteceu principalmente no ano passado. Aqui eu quero já deixar claro que houve a assinatura de uma matriz de responsabilidade em janeiro de 2010, mas a assinatura do contrato de empréstimo junto à Caixa Econômica se deu apenas em setembro, ou seja, 9 meses depois. Então, isso impõe de que tenhamos que acelerar o processo agora, mas justifica um pouquinho o porquê que nós estamos apenas, pelo menos o governo do Estado, contratando projetos só agora, porque aquilo que financia os projetos só foi liberado ou assinado a partir de setembro do ano passado. Vamos lá?
Com relação ao corredor Marechal Floriano, na realidade, nós tínhamos aí uma proposta de extensão da canaleta, e essa extensão da canaleta inicialmente era para chegar até o aeroporto Afonso Pena. Talvez alguns dos senhores tenham ouvido falar nisso. Uma canaleta cruzando o centro do município de São José dos Pinhais realmente ia se tornar um transtorno. Nós ajustamos esse projeto e essa canaleta, oriunda ali do bairro do Boqueirão, irá atravessar o Rio Iguaçu, o canal Extravasor, irá chegar no terminal de transporte de São José dos Pinhais, transporte central, terminal central, e com isso propiciará uma integração com o transporte coletivo da região metropolitana. Vamos lá, Zelinda, que eu tenho 1 minuto. Está aí algumas imagens do terminal recém-inaugurado. Com ele que nós vamos fazer uma integração com a RIT, com a rede integrada. E a partir dele uma linha convencional do terminal até o aeroporto Afonso Pena. Ou seja, sem a canaleta chegar ao aeroporto Afonso Pena, mas propiciando aí a integração através do sistema convencional de transporte. Vamos lá, Zelinda. Prazos dentro daquilo que está previsto, Copa das Confederações, né? Atendendo a Copa das Confederações, vamos lá. Falei das vias de integração, todas elas estarão aí fazendo algum link com o corredor metropolitano, com a própria linha verde, tanto ao norte como ao sul, vamos lá. E está aí uma imagem do Google com a via de integração a partir de Pinhais, né? Chegando lá na linha verde, Gustavo Hartmann, como eu falei. Nós estamos em fase de licitação do projeto. Vamos lá, Zelinda. Nós estaremos recebendo as propostas agora, dia 23 de maio, tanto para essa via de integração a partir de Pinhais, próximo, como também para aquela que diz respeito à Rua da Pedreira. Então, a Rua da Pedreira está ali também, no dia 23, estaremos recebendo propostas de projeto executivo ainda. Mas tudo dentro de um cronograma em que estaremos atendendo já a Copa das Confederações. Algumas imagens aí que estão muito claras, mas que mostram que a preocupação do projeto com as pessoas que precisam ter um tratamento especial, portadores de necessidades especiais. Próximo. E por último, bem rapidinho, nós também temos um projeto, o nosso projeto envolve um recurso na ordem de 10 milhões de reais para a implantação de um sistema de monitoramento destas vias, em particular das vias dos corredores Marechal e Avenida das Torres, no sentido de fluir o trânsito de uma maneira mais rápida. É uma parceria também com o IPUC, nós ficamos com a responsabilidade daquilo que é metropolitano, o IPUC com a maior parte do sistema de monitoramento das vias, e de melhoria também do fluxo viário através de sinais, semáforos inteligentes, enfim. Vou deixar você explicar melhor, porque o meu tempo já estourou, né? E os nossos cronogramas estão aí perfeitamente em dia também em relação a esse sistema de monitoramento, uma vez que aquisição de software, hardware e implantar o projeto com salas de controle também dentro da Comec nesse sentido. Resumo do resumo, nós temos aí investimentos na ordem de 241 milhões de reais. Boa parte desses investimentos, como eu falei, empréstimo, uma pequena parte de contrapartida do governo do Estado, ou na forma de financiamento de projetos, ou na forma de desapropriações. Então, os nossos investimentos em infraestrutura para mobilidade estão aí colocados nesse quadro resumo. Muito rapidamente, eu precisaria ter muito mais tempo para a gente detalhar um pouco mais os projetos. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.